o PSOL, partido aliado do governo, protocolou um pedido para o governo para que a população arque com os desvios bilionários. Sim, a população pague para cobrir o rombo desses desvios. Os parlamentares apresentaram um requerimento nesta quarta-feira dizendo que seria aberto, argumentando que para abrir um crédito extraordinário no dinheiro público de 6,3 bilhões de reais no Ministério da Previdência Social para mitigar os danos materiais e psicológicos causados a idosos e beneficiários. A base governista afirmou que é dever do Estado assumir a responsabilidade e viabilizar a restituição imediata dos valores roubados e só depois cobrar dos envolvidos um eventual ressarcimento aos cofres públicos. Você, Cristiano Beraldo, seguindo a linha do que disse o Dávila há pouco, por mais urgente e grave que seja esse assunto, a abertura de um crédito extraordinário, Beraldo, é uma licença para usar um dinheiro fora do orçamento, um dinheiro que o governo não tem, né? E aí esse crédito extraordinário, ele é utilizado para quê? Calamidade pública, uma pandemia, um problema muito grave, uma guerra. Muitas vezes tem uma medida provisória, o Congresso aprova, e aí é possível utilizar esse dinheiro fora do orçamento. Esse é o caminho, Beraldo? Olha, Caniato, é impressionante como querem inverter a ordem natural das coisas, a lógica do problema que nós estamos diante. Você simplesmente apelar ao orçamento para tapar buraco de roubo é uma solução que, se fosse aplicada com isonomia, levaria o Brasil à falência, porque todo mundo é roubado todo dia. Muita gente é roubada à mão armada. Perde o relógio, perde a carteira. Por quê? Porque o governo investe em segurança pública. Se nós olharmos aquilo que estados que enfrentam grave problema na segurança pública, como São Paulo, se olharmos tudo que vai, receita gerada em São Paulo que vai para a União, e compararmos com o que volta, é 10%. E aí falta dinheiro para investir em segurança pública e aniquilar uma organização criminosa chamada PCC, que atormenta não apenas os paulistas, mas os brasileiros e pessoas em diversos países. Então, o crime que assola o dia a dia das pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, em Santa Catarina, isso também vem a partir de dinheiro que deveria ser investido e que desaparece no processo de gestão de dinheiro público. Então, as pessoas que sofrem esse tipo de crime também deveriam ser ressarcidas. Aquelas pessoas que foram roubadas dos fundos de pensão porque o partido do governo atual indicou ladrões que saquearam dinheiro de aposentados nos fundos de pensão. Agora são os aposentados dos fundos de pensão estatal que estão tendo que tirar dinheiro da sua aposentadoria para cobrir esse rombo dos ladrões que estão por aí livres, leves e soltos. Então, Caneto, se a gente for adotar essa lógica, até o salário desses canalhas que propõem esse tipo de coisa deveria ser confiscado para pagar o roubo que a turminha deles vem produzindo no Brasil há 2 décadas. Então, lidar com um assunto tão sério, de uma forma tão irresponsável como essa, também deveria ser passível de punição no Brasil. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: parlamentares do PSOL propuseram que os brasileiros paguem pelos roubos os desvios nos benefícios do INSS. Essa foi a sugestão. Abertura de um crédito extraordinário nesse valor, 6 bilhões e 300 milhões de reais, para cobrir o dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Você, Mota, o que achou da sugestão dos parlamentares do PSOL? Genial! É uma amostra grátis do socialismo. Eles não são o Partido do Socialismo e Liberdade? Vamos entender o que eles estão propondo. Um grupo, uma quadrilha, desviou dinheiro dos aposentados. Esse dinheiro foi desviado para os bolsos da quadrilha. Agora, o PSOL sugere
usar dinheiro dos contribuintes, dos pagadores de impostos, para restituir o dinheiro desviado. Ou seja, como os aposentados também são pagadores de impostos, você está fazendo a própria vítima restituir a si mesma. É mais ou menos como se você estivesse andando na rua, vem um ladrão e rouba o dinheiro do seu bolso esquerdo. Aí você tira o dinheiro do bolso direito, bota no bolso esquerdo e acha que o seu prejuízo foi compensado. Pois é, muito boa. Você, Dávila, a ideia do parlamentar do PSOL, ideia endossada por colegas de partido, é que os brasileiros acabem arcando com os roubos e desvios, com a abertura desse crédito extraordinário, né? Que, trocando em miúdos, é exatamente isso, né? É o dinheiro do contribuinte que arcaria com esse rombo nas aposentadorias e pensões das pessoas que foram lesadas, Dávila. Sabe por que o Congresso não tem coragem de aprovar uma lei desse devedor contumaz, que é ir atrás dessas pessoas que roubaram e confiscar o dinheiro delas? Porque toda roubalheira que acontece no Brasil, o que acontece? Pode prender alguém, deixar ali alguns meses na cadeia, só que o dinheiro roubado ninguém vai atrás pegar. Aí o outro fica desfrutando do dinheiro, é uma vergonha. Por que não aprova uma matéria dessa? Porque essa história de dinheiro de corrupção, caixa 2, é tão grande que eles têm medo de aprovar uma lei e eles mesmos se colocarem no cárcere daqui a algum tempo. E é por isso que não aprova. E aí é óbvio que não é o dinheiro do roubo que vai ser restituído para pagar essas pessoas que foram assaltadas. Não, é mais uma vez o contribuinte, sempre o contribuinte é chamado para pagar mais uma conta da irresponsabilidade da gestão pública, da corrupção. Veja só que interessante, a Gazeta do Povo publicou agora há pouco uma matéria interessante sobre isso, que está dizendo o seguinte: fizeram 1.300 entrevistas com aposentados e pensionistas aí de todo o país. E sabe o que a CGU constatou? Que 95,9% dos entrevistados não era afiliado a nenhuma entidade e que 97,7% nunca deu autorização para débito. Esse número vai crescer. Absurdo. Esse número vai crescer, Dávila. Vai para 100% e ninguém deu nada. E como é que desvia o dinheiro? É um negócio escandaloso. É escandaloso. Então, assim, a questão da máquina do roubo público e o que chama atenção, né? O ministro Lupe dizia que esse presidente do INSS estava sendo preparado para disputar uma cadeira, pasmem, de deputado federal em São Paulo em 2026. É um negócio inacreditável. Então, assim, a falta de moral, de vergonha, de ética e os esquemas criados fazem que, no fim, todos nós que trabalhamos, ganhamos a vida honestamente, sejamos convocados para pagar mais uma conta da irresponsabilidade, do roubo, da canalice que reina na política brasileira. Pois é, não, mas eu falei, viu, Dávila, que o número poderia subir, porque quando um veículo de comunicação faz um levantamento com uma amostra até bem considerável, mais de 1.000 aposentados e mais de 90%, é isso? Mais de 95% disseram que desconheciam ou não eram filiados a essas entidades. Exatamente. Isso já é um indício muito importante de que esse montante de 6 bilhões e 300 milhões pode subir, né? Porque cada um vai fazer a lição de casa, creio eu, e vai verificar os últimos contra-cheques para tentar verificar se tem alguma irregularidade, né? Pesquisar, vão no posto do INSS, enfim, há meios para pesquisar e verificar se houve algum tipo de desconto indevido. Agora, esse aspecto que o Dávila mencionou, Beraldo, em relação ao papel do Congresso Nacional de aprovar uma medida para que seja possível alcançar o dinheiro que foi desviado. Porque é isso, tem blindagem patrimonial, o camarada abre uma holding com a mulher, com os parentes, aí vira uma dificuldade de você conseguir alcançar esse dinheiro, mas há meios, via Poder Legislativo, para você chegar nesse dinheiro com rapidez. E talvez o Dávila tenha tocado num ponto que é muito sensível. Por qual razão não fazem isso? Porque vislumbram que lá no futuro isso pode prejudicá-los de alguma maneira? Tem disso também, né? Pois é, o mundo do Pix, não é? Onde todo o dinheiro hoje circula de forma digital, o governo que vem demonizando o dinheiro em papel
justamente para poder ter controle. Nós comentamos aqui, não faz muito tempo, da ideia que veio do uso das informações do Pix para pegar quem estava movimentando mais de R$5.000 por mês e, com isso, o governo poder cobrar tributos dessas pessoas. Então, quando há uma fraude dessa dimensão e se sabe para onde esse dinheiro foi, porque as associações têm contas, né, elas precisam receber esse dinheiro numa conta, o INSS sabe para qual conta o dinheiro foi transferido, isso deveria ser realmente na velocidade da luz. Esses bloqueios deveriam acontecer de forma muito rápida. Só que é óbvio que parte desse dinheiro, são R$6 bilhões, uma parte desse dinheiro, possivelmente até uma parte considerável, foi gasta com alguma coisa. Então, os jantares, as viagens, os passeios, isso tudo não volta. Mas carros que foram, inclusive, apreendidos, imóveis, uma série de outras coisas podem ser resgatadas para se somar a esse dinheiro bloqueado e, de alguma forma, compensar, né, ou restituir pelo menos parte desse dinheiro às pessoas que demonstram ali que foram lesadas. E parte do dinheiro que não será recuperado, aí essas pessoas têm que pagar com a cadeia, ficando em cana, vendo o sol nascer quadrado por um período longo, para que sirvam de exemplo, esses exemplos que a gente dificilmente vê acontecerem no Brasil, de que o crime no Brasil não compensa. Roubar dinheiro de aposentados no Brasil não compensa. Mas aí, de novo, vamos ver isso? Será que, partindo do pressuposto de que um partido de esquerda tão preocupado com os pobres e com os aposentados já quer socializar o prejuízo e deixar que o governo mesmo que se resolva com essas associações, ou seja, já desenhando aí o cenário para pizza, vocês acham realmente que esses autores, esses mentores, sejam quem for, não só o pessoal da associação, mas também os responsáveis no INSS e, eventualmente, até o próprio ministro, se souber, se ficar comprovado que ele sabia desse esquema, se de alguma forma ele se beneficiou desse sistema, tem que ir para a cadeia. Mas a gente sabe que, provavelmente, só os peixes pequenos, se forem, é que vão ficar em cana por algum período. Pois é, a investigação está em curso, né? A gente vai aguardar o avanço dessas apurações, porque talvez o escândalo seja muito maior, né? O diretor-geral da Polícia Federal falou, estamos em um processo inicial de apuração. Talvez eles descubram mais e mais esquemas, sujeiro, mais aposentados tenham sido prejudicados, enfim. Agora, quando o Beraldo coloca em paralelo a possibilidade de reaver esse dinheiro, e aí, naturalmente, o dinheiro dos fraudadores, né, da quadrilha, como o Mota bem destacou, ajudar no ressarcimento dessas pessoas, eu me lembro da Lava Jato, Mota. Me lembro, por mais eficiente que tenha sido a força-tarefa da Lava Jato, eles não conseguiram reaver todo o dinheiro de corrupção, né? É importante a gente lembrar que muitos acabam conseguindo blindar parte desses recursos, alguns valores talvez já tenham sido aplicados em outros empreendimentos, limparam esse dinheiro que não é possível mais alcançar esses recursos, enfim. É uma alternativa tentar se utilizar dos bens da quadrilha, mas talvez isso não consiga pagar em 100% o rombo nas contas dos aposentados e pensionistas. Não, é muito pouco provável que isso aconteça, Canhato, porque essas pessoas, obviamente, fizeram um planejamento antes de começar um crime como esse, né? Isso não é um crime que você vai tomar um chopp com um amigo e, olha, não estou fazendo nada no sábado, o que você acha da gente começar um esquema de fraude no INSS? Isso é uma coisa muito bem planejada. Provavelmente tem uma estratégia jurídica já por trás, né? Talvez alguém tenha até feito uma avaliação de risco. Olha, pior cenário é esse aqui. Não, pior cenário possível, a gente fica aí 3 anos no regime semiaberto e depois vamos aproveitar o dinheiro, né? Eu quero sempre lembrar que a melhor prevenção contra o crime
inclusive contra esse tipo de crime, é a punição dura. A punição dura é que estabelece o terreno moral para que uma sociedade possa funcionar. Quando essa possibilidade não existe, quando o Estado lava as mãos, quando você tem pessoas nos níveis mais altos da sociedade que defendem a impunidade, vamos lembrar aquela frase famosa: para que punir? Se já foi roubado, o que adianta agora punir? Frases como essa, ele só quer roubar para tomar uma cervejinha. Esse é o pensamento dominante na sociedade brasileira. Ele vale para o traficante, ele vale para o estuprador, ele vale para o assaltante, ele vale para esses corruptos. Então, quando você tem... isso é um estímulo a essas pessoas. Eu quero só lembrar aqui um caso, para fazer uma comparação, que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Um sujeito chamado Bernard Madoff, eu acho que o primeiro nome dele era Bernard, né? Ele cometeu um escândalo nos Estados Unidos, ele cometeu uma fraude gigantesca. Eu esqueci qual foi o volume de dinheiro. Não sei se foi maior ou menor, não sei se o Beraldo sabe, depois o Beraldo diz. Eu só sei o seguinte: ele foi condenado a 180 anos de prisão. 180 anos de prisão. Salvo engano, acabou morrendo na cadeia. Não sei se morreu, cometeu suicídio, né? 180 anos. Agora, o sujeito, antes de fazer uma coisa dessa nos Estados Unidos, ele pensa duas vezes. Eu não quero ficar 180 anos preso. Aqui no Brasil, os envolvidos nos maiores escândalos estão agora vivendo a dolce vita. Tem vários deles que estão de volta ao poder. Então, essa história de recuperar o dinheiro, ela é importante, mas ela não pode desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante. A melhor forma de você devolver esse dinheiro é punir exemplarmente quem cometeu esse crime, porque assim você diminui de uma forma muito drástica a possibilidade disso acontecer. Como a punição não vai ocorrer, a punição devida, nós estaremos aqui daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, ou daqui a 3 semanas, falando sobre outro escândalo que vai acontecer nesse país. Pois é, eu espero que os envolvidos nesse episódio depois não deem dicas, né, Beraldo, de cinema, de filmes, de restaurantes nas redes sociais. Mas quer fazer o complemento ao que disse o Mota quando ele trouxe esse episódio? Se você quiser, acho que você tem a informação, né? Só para mostrar, usar esse exemplo do Mota, em que o Bernie Madoff, né, o Bernard Madoff, que atuou no mercado financeiro por, se não me engano, 4 décadas e tinha uma imagem muito celebrada de alguém que conseguia fazer uma gestão de recursos com muito cuidado e as pessoas disputavam ali para poder investir no fundo dele. Por fim, esse fundo que deveria estar investindo esse dinheiro em ativos financeiros, na verdade, era só um esquema de pirâmide. Ele pegava dinheiro de novos investidores e pagava investidores antigos e, nesse meio tempo, claro, ele bancava uma vida nababesca, com um apartamento em Nova York, casa no sul da França e por aí vai. O que acontece? Ele já foi preso já em idade avançada, foi condenado, como disse o Mota, a 180 anos de prisão e morreu na cadeia. Não teve perdão, coitadinho. Quer dizer, nos Estados Unidos, o bandido não se torna um coitadinho. O bandido permanece bandido e a sociedade quer que ele fique em cana até morrer, porque conforme o crime cometido, esta é a punição necessária. Esta pessoa não tem condições de conviver em sociedade. E esse caso, inclusive, foi um caso que chamou muita atenção pelo volume de dinheiro, 60 bilhões de dólares, mas os filhos de Bernie Madoff também, um se matou, o outro, se não me engano, morreu por causa de uma doença. Então, é uma tragédia completa, absurda, e há uma ação muito forte de recuperação de ativos. Recuperaram vários bilhões de dólares, mas naturalmente insuficientes para bancar
né, todo o dinheiro que foi roubado, mas este é um exemplo. Aí a gente vai para o Brasil, Canhoto, lembrando esse destaque que você fez. Como é que estão os criminosos brasileiros, aqueles que foram presos roubando dinheiro público? Então nós temos ex-governador condenado a mais de 100 anos de prisão, que é influencer, dá dicas de filmezinhos para você assistir no final de semana. Nós temos empresário que confessou ter roubado dinheiro para repassar para políticos e financiar campanhas e ter benefício no BNDES para poder comprar empresa e expandir seus negócios a custo zero, que hoje está aí, é coach. Ele tem um Instagram, um perfil de Instagram, onde ele grava vídeos para mostrar como ele é um empresário de sucesso, vigoroso. Ele quer aplausos, porque o bandido brasileiro, o sem vergonha brasileiro, ele é vaidoso. Então a gente vê esse tipo de comportamento desses ladrões, criminosos, corruptos, corruptores, safados, que destroem o Brasil por dentro. Esses vagabundos se colocam na posição de serem celebrados. E só para terminar, trago um último exemplo, Canhoto, que é o exemplo de uma moça que é prostituta, é gravada nos seus atos de prostituição pelo filho e está aí dando entrevista dizendo: eu tenho muito amigo traficante, coitados deles, eles não têm alternativa para sustentar a sua família, por isso que eles entraram no tráfico. E aí essa conversa fiada de uma pilantra como essa vai entrando pelo ouvido dos seus, sei lá, milhões de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores, isso vai se normalizando. As pessoas, realmente puxa vida, o traficante ali ganhando um dinheirinho para levar comida para casa. Então se normaliza até o tráfico de drogas no Brasil, Canhoto. É desesperador o que acontece no país. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Tem uma outra notícia também ligada ao INSS, após a operação que revelou os desvios de 6,3 bilhões de reais de aposentadorias e benefícios. A Polícia Federal deflagrou uma outra ação e revelou um esquema dentro do INSS que fraudava o benefício assistencial à pessoa idosa e destinava para venezuelanos em Roraima. Segundo esse inquérito, que foi inclusive divulgado no dia de hoje, criminosos cooptavam idosos venezuelanos ainda em seu país de origem, na Venezuela, falsificavam os documentos e cadastros para garantir o acesso ao BPC-Loas. Depois disso, muitos retornavam ao país vizinho, mas continuavam recebendo benefício de forma irregular. Os valores do esquema não foram divulgados, mas a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, totalizando cerca de 16 milhões de reais. Você, Dávila, segundo dia que noticiamos ações da Polícia Federal que apuram esquema de fraude em benefícios do INSS, né, da Previdência. Para além da desconfiança de corrupção, isso diz muito sobre a fragilidade de segurança do INSS, né? Exatamente. Por isso que essa investigação precisa apurar esses controles internos, que são todos falhos e são pessoas que conhecem o sistema. Ontem mesmo nós comentávamos aqui no Pingos nos Is o histórico do ex-presidente do INSS, tinha passado pela Receita Federal, tinha passado por vários órgãos, tinha 27 anos de carreira pública, então era uma pessoa que conhecia a máquina. Para fazer a fraude bem feita, precisa conhecer a máquina e principalmente a vulnerabilidade do sistema. É aí que tem a grande oportunidade. E aí, é o que eu falei, tem INSS sendo assaltado, tem BPC sendo fraudado. É uma sequência. Por quê? Porque o controle interno é frágil, fraco, fácil de ser burlado, e aí se monta um grande esquema de corrupção. E o Mota tem razão, ou seja, é óbvio que precisa endurecer a pena para manter preso corruptos. Mas o fato é que nós precisamos usar o que eu chamo sempre da inteligência para usar, por exemplo, Receita Federal, COAF e tal, e seguir o dinheiro. Nós temos que desmantelar este trajeto do dinheiro que sai do roubo, acaba no bolso ou em offshore ou em qualquer outro esquema que essas pessoas possam amanhã gozar livremente
do dinheiro do roubo. É um absurdo isso. Então, eu entendo, enquanto nós não tivermos uma ação importante para começar a seguir o dinheiro do crime, nós não vamos conseguir desmantelar não só a rede do crime, mas como esse dinheiro vem sendo usufruído. Esse esquema do INSS, né, Canhato? Nós conversamos aqui, começou em 2016, então até 2024 você não vai conseguir recuperar mesmo todo o dinheiro, porque muito desse dinheiro já foi desviado, gasto, etc. Mas o ponto é, se nós não atuarmos para resolver essa questão de seguir o dinheiro, perseguir o dinheiro e desmantelar os crimes, nós vamos continuar incentivando corrupção, roubo e principalmente o progresso do crime organizado. Cada vez mais nós vamos ter o crime organizado enriquecendo, entrando em atividades legais, junto com fraude do INSS, e uma das suspeitas que nós já temos é que o PCC está envolvido em parte dessa fraude com essas instituições fraudulentas aí que assaltavam os aposentados. Então, assim, ou nós levamos a sério a questão da segurança pública, da segurança de processos, ou nós vamos continuar sendo vítimas de assalto, roubo e principalmente do crime organizado cada vez mais atuando com os criminosos na máquina pública. Certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações e essas apurações em relação a esses episódios no INSS.